Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar sobre nossos pés, fazer uma oração para começar nosso culto dessa noite. Graças a Deus, estamos mais aqui, uma oportunidade de estar na sua casa, juntos em comunhão, e isso é muito bom. Elevemos nossa cabeça em oração e clamemos ao Senhor. Grande Deus, Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos deixado de pé, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida que se disponibilizou a estar aqui nessa noite, Pai. Numa noite de sábado, onde nós sabemos, Pai, que é muito difícil de estarmos aqui. Sabemos, Pai, que há sacrifícios que as pessoas fazem, Pai. Sabemos de tudo que elas passam, Pai. O Senhor sabe de cada coração. Nós agradecemos o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso temor, porque o Senhor trouxe aqui essas pessoas, Pai, e não foi por acaso, Pai. Nós não acreditamos no acaso, não acreditamos na coincidência, mas sim sabemos que o Senhor tem aquilo preparado. Foi algo preparado que o Senhor nos trouxe hoje aqui, e nós queremos sair aqui cheios do Seu Espírito Santo, cheios daquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite, Pai. Esteja na condução desse culto, Pai, é que nós te pedimos, pelo nome santo de Jesus é que eu te clamo. Amém. O grupo de louvor está com a oportunidade, queria chamar o pastor. Receba o grupo de louvor com palmas para o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje, o pessoal que ensaiou ontem queria ministrar hoje. Houve algum imprevisto e não puderam estar. E eu vou aqui hoje ser o step. Amém. Mas tem ar aqui, né? Estamos preparados para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com um hino bastante conhecido. Improvisamos agora à tarde e vamos louvar o Senhor com duas canções bastante conhecidas. E você vai adorar a Deus conosco. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Oh, aleluia! Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante ainda. E o produto da oliveira deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
aí que renova está nessa noite, entre estes irmãos, entre esta igreja que busca o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente falha na nossa fraqueza, e o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do poder dessa carne? É uma luta. E frequentemente a gente pede: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo, rever meus conceitos, valores. É importante. Eu sempre digo que eu quero ser pastor de uma igreja sarada, de uma igreja curada, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Precisamos com frequência rever valores, princípios, conceitos. Estamos errando, estamos falhando. Em que área estamos precisando melhorar? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Quero reconstruir. Vou regressar ao início. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Cante! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olha aqui, ó. Esses dias conversando com alguém que viveu a adolescência comigo, a juventude lá atrás. E essa pessoa me disse: pastor, que saudade daquele tempo, que saudade daquele fervor, que saudade daquela verdade, que saudade daquela intimidade tão real, sincera.
verdadeira. E essa pessoa me disse: parece que hoje está tudo muito superficial. Parece que hoje está faltando. A gente precisa voltar ao primeiro amor. E essa canção diz isso: eu quero voltar ao primeiro amor. Quero rever o caminho, quero voltar ao caminho, rever tudo. Senhor, eu quero melhorar como servo, melhorar como ovelha, melhorar, ó Deus, em tudo na minha vida. Vamos dizer assim, ó: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga assim, ó: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Assentai-vos, glorificando o nome do Senhor. Se eu anunciasse que hoje era culto de jovens, nós teríamos só os jovens. Estratégia pastoral. Amém. Que bom. Irmãos, e nós, ao terceiro sábado, nós teríamos sempre uma vigília. Em consequência da pandemia, não vamos ter essa vigília, vamos ter os nossos cultos. Sempre aos terceiros sábados. E os demais sábados, os jovens vão estar se programando aí. Células, encontros. Sábado que vem, me parece, vai ser na igreja novamente, né? E eu tenho certeza que Deus está aprovando tudo e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero passar o microfone ao dirigente dessa noite, o jovem Lucas, que vai dar sequência ao trabalho de Deus nessa noite. Vamos recebê-lo com palmas bem fortes para Jesus. Amém. Nós vamos estar ouvindo alguns irmãos com a oportunidade de fazer o louvor. Como que é o nome? O irmão Edson está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o irmão com palmas para o Senhor. Grande é o Senhor, graça e paz, noiva do Cordeiro. Amém. Que alegria estarmos aqui. Pastor Geber, é uma honra. Amém. Depois de tantos anos, uma Carmosa, que alegria revê-la, forte. Alguns irmãos conhecidos, outros não, mas a grande família de Deus. Alegria rever o Flávio. Deus é contigo, meu irmão. Trabalhamos 9 anos juntos, mais ou menos. Boas recordações, viu, Flavião? A irmã Carmosa, eu acho que dispensa comentário, porque ela nos aturou tanto tempo aqui, né, pastor? A gente entrava aqui, irmãos, 9 horas da manhã, e aí começava a ensaiar. Esquecia do almoço, esquecia de tudo. Saímos, era às 3 horas, quando... Irmã Carmosa, vem que vocês não vão parar não, pesada. O tempo passou, muita coisa mudou, mas o sonho não pode se acabar nunca. O sonho, o desejo de chegar tem que ser latente em nosso coração. Eu digo para vocês, queridos, estar aqui hoje para mim é uma honra, pastor, em ver que a obra tem prosperado neste lugar. Deus é neste lugar. Aleluia. Sabe, queridos, toda promessa, ela passa pelo crivo do tempo.
Às vezes estamos já desesperados, achando que não vai acontecer. Mas se Ele prometeu, descanse. Descanse nele, porque Ele é fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Cantem. E os teus ouvidos, se sentirem na liberdade, fiquem em pé. Estão como estão? Então clame nessa noite. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Oh, aleluia! Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu creio. Sei que os teus olhos, como estão? Sempre atentos, perguntam em cada coração. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Sim, eu sei que tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o temor, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é homem. Ah, querido, tudo, mas as palavras dele jamais, jamais passarão na tua vida. Creia, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode
que vai no tempo dele. É no tempo dele, queridos. Não tente acelerar nada, porque é o tempo de Deus. E ele vem ardendo como fogo. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. É a palavra de Deus, queridos. Posso ouvir o quê? O som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, declare com toda a tua força. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Quantos podem ouvir? Abre os seus ouvidos espirituais nesta noite. Morte tornando vida. Ressuscita. Será que você pode ser boca de Deus hoje e profetizar na vida do teu irmão? Oh, declare sobre a vida dele. Declare assim, ó. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Recebe sobre ti a vida. Vida de Deus. Declare. Vida, eu profetizo sobre ti. Recebe sobre ti a vida. Vida de Deus. É pra tua igreja, é pra tua nação, Deus. Eu posso ouvir. Posso. O quê? E como é este som? Como é este som do avivamento? Como é? Oh! Ressuscita. Oh! Ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos.
você estiver sensível nessa noite, com os teus ouvidos espirituais abertos, tenha certeza de uma coisa: você vai ouvir Ele dizendo: eu trago vida, eu trago vida, eu trago cura, eu trago provisão. Oh, queridos, Ele quer trazer uma nova dimensão de vida. Ele quer trazer uma nova dimensão de vida para esse tempo. Oh. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia. Recebe que é da parte de Deus nessa noite. Tome teu assento aí adorando a Ele com suas palmas. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos ofertar agora para a casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, aquilo que Deus colocar no seu coração. Enquanto isso, eu vou fazendo um agradecimento aos nossos visitantes dessa noite, apresentando eles à igreja. José Carlos e Tiffany, prazer tê-los aqui conosco nessa noite. E Edson, é o nosso irmão que fez o louvor, Deus abençoe sua vida, Edson. O pastor Kleber está aqui. Aleluia. Diácono Ramon e missionária Cristina. Amém. Vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse dízimo, por essas pessoas que vão ofertar, contribuir para a sua obra, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando as mãos delas, Pai, aonde elas tocarem, que sejam prósperas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar realizando o desejo de cada coração nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em cada vida. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos vão passar com a salva. Vamos à programação da nossa igreja, então. Amanhã, a escola dominical, todos os irmãos estão convidados. Às 9 horas, um café, logo após, dando início ao nosso estudo. Um estudo bastante gratificante, irmãos. Quem não está vendo, quem não está vindo, está perdendo. E cada vez nós estamos vendo que nossa escola dominical tem crescendo. E cada vez mais irmãos têm se achegado. E é glórias a Deus, é graças a Deus. E nós somos muito gratos por isso. Próxima semana, terça-feira, culto das irmãs. Que horas? 8 horas, culto das irmãs, círculo de oração. Quarta-feira, vamos ter o início do culto agora? Quarta-feira, também às 8 horas. Quarta-feira, às 8 horas, nosso culto. Sexta, 8 horas também. Campanha Sangue de Jesus tem poder. E no domingo, a nossa programação normal. De manhã, a escola dominical. E à noite, com o culto da família, às 7 horas. Amém? Ensaio do grupo de jovens amanhã, logo após a escola dominical, é isso? Então, todos os jovens estão intimados pela senhora Isa a comparecerem ao nosso ensaio logo após a escola dominical. Vamos receber o pregador essa noite? Amém? Convido o irmão a se posicionar. Amém. Vamos receber o irmão com palmas para Jesus? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Amém? Amém. Bom é estarmos neste lugar. Amém? Sou grato a Deus pelo privilégio, pela honra de poder conhecer de perto o pastor Geber Soares, isso? Sua família, seus filhos, essa linda igreja.
Que linda igreja, hein? Meus parabéns. Que banda maravilhosa, tudo lindo. Deus seja louvado por tudo que Deus está fazendo neste lugar. Por bondade, se for possível, fique de pé com a Bíblia. Abra sua Bíblia aos Hebreus, capítulo 11. Enquanto você procura o texto, eu quero também externar, estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor Edson Alves, companheiro de ministério do pastor Geber, meu pastor, meu discipulador, ali na cidade de Naviraí. Trago a bênção, o carinho, a saudação dos pastores, também da minha esposa Kelly do Amaral e nossa filha Heloíse. E também sou muito feliz acompanhado pelo diácono Ramon e sua esposa missionária Cristina. Diz assim o texto, versículo de número 5, Hebreus capítulo 11, e o verso de número 5, que diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, verso 21. Que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Curve sua face. Pai eterno, nós te louvamos. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é como fogo que consome. A tua palavra muda e dá destino, a tua palavra ela muda a realidade, o comportamento, a atitude dos homens. A partir da minha vida, Pai, que esta palavra venha mexer dentro de mim, esta palavra venha mexer com a minha realidade, venha mexer, ó Pai, com a minha espiritualidade nesta noite, e que todos juntos possamos ser tocados por essa pequena porção que será compartilhada. Fica conosco no nome de Jesus, amém. Amém? Tome seu assento. Amados, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração traz por título Andando com Deus. Diga, andando com Deus. Durante a vida, nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de andar com os homens, andar com os nossos pais, andar com os professores, andar com os pastores, andar com os amigos, andar com os parentes. Mas o maior privilégio que um homem pode ter na terra é andar com Deus. Ainda que a maioria das pessoas, devido apenas enxergarem com os olhos naturais, não conseguirem ver quem anda conosco, nós temos a certeza pela fé que estamos andando com Deus. Diga amém. E é tão interessante que uma vez que você anda com Deus e você tem a certeza de que está andando com Ele, e você desenvolve um relacionamento pessoal, íntimo, diário, constante com Deus, você começa a obter um testemunho. Você se torna agradável aos olhos de Deus, e a Bíblia vai dizer que os segredos da aliança Ele revela para aqueles que o temem. Quem teme a Deus não foge de Deus, quem teme a Deus não se esconde de Deus como os primeiros homens que Deus criou. Quem teme a Deus se aproxima de Deus apesar de suas falhas. Quem teme a Deus se aproxima de Deus apesar das suas debilidades, de suas fraquezas, porque sabe que fora de Deus, distante de Deus, não há chance de uma libertação, de uma transformação completa. Então, quem está na presença de Deus, que aceita o processo, pacientemente obtém o resultado, o privilégio de se tornar um com Deus, como diz o Novo Testamento. Quando você anda com Deus, você se torna um em pensamento, em gesto, em atitude, em modos, e todas as pessoas que o cercam começam a olhar para você e ver o próprio Cristo, e ver o próprio Deus manifestado através de sua vida. O texto vai dizer assim que Enoque
pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. A palavra transladado significa, no original, metatiteme, que significa transferir, ser transportado de um local para o outro. Então vamos ler dentro do original, o texto vai dizer assim: pela fé, somente pela fé, foi através do mecanismo que Deus usou, que Deus ofereceu para Enoque, foi a fé, e pela fé Enoque foi promovido. Repita comigo, diga assim: pela fé, Enoque foi promovido. Ele foi transportado de um lugar inferior para um lugar superior. Você vai entender que pela fé você toma posse do novo nascimento. E novo nascimento, Jesus falou para aquele homem: necessário te é nascer de novo. Nascer de novo significa nascer para o alto. Uma vez que você nasce agora espiritualmente, você passa a andar nas regiões espirituais. Você passa a contemplar e entender e ver o céu pelo lado de dentro. A Bíblia vai dizer que a paz que Deus nos deu excede a todo entendimento. Você tenta explicar, mas não consegue. Por mais sábio, mais teológico, mais profundo e mais maduro que você se torne na fé, você não consegue explicar para as pessoas, mas você consegue sentir e você consegue impactar as pessoas. O mundo não consegue entender, porque ainda não nasceu de novo. É por isso que eu vejo algumas pessoas de forma um tanto pequenamente ignorante dizer assim: a pessoa veio uma vez, veio duas, veio três e não veio mais. Alguém vai dizer assim: é que não quer nada com nada. Não, é que ainda não nasceu de novo. É que ainda não está enxergando o céu pelo lado de dentro. É que ainda não conseguiu contemplar a face do Messias, do Salvador. Ele ainda não conseguiu se enxergar pela palavra, porque uma vez que você começa a enxergar o céu pelo lado de dentro, uma vez que você descobre a tua casa espiritual, o seu novo ambiente espiritual, você não quer mais sair deste lugar. Negev comanto ramache que mandarai. Pela fé, Enoque foi transladado, ele foi promovido, ele foi transportado de um lugar para o outro. O problema é que às vezes a gente tenta batalhar, lutar, investir nos nossos alvos, nos nossos objetivos, sejam materiais, emocionais e principalmente espirituais e ministeriais, tentando lutar com ferramentas carnais, tentando lutar com ferramentas naturais, tentando resolver somente aqui no mundo natural, mas as nossas vitórias são vencidas nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez que você toma uma atitude aqui, o céu se move ao seu favor e você começa a viver coisas novas de Deus. Olha que tremendo, pela fé Enoque foi transladado. Olha que tremendo. Efésios capítulo de número 1, acompanhem comigo. Efésios capítulo de número 1, versículo 19. Oh, glória. Deus é tremendo. Efésios capítulo 1. Olha o que diz o texto, versículo de número 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E diz o texto, Paulo escreve: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que tremendo. Mas veja o que diz aqui, ó. Olha lá, capítulo 2, e o versículo de número 6 diz assim, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por
causa do grande amor com que nos amou, diga, nos amou. Por causa, pelo motivo, ele deu a prova de que nos ama, que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você agora está tão vivo quanto Cristo está vivo à direita do trono do Pai. E é uma vida verdadeira, é uma vida sublime, uma vida que esmaga tudo aquilo que vem para combatê-la. E diz assim: e juntamente, olha lá, e juntamente com ele nos ressuscitou, halabed comando daia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O problema é que a gente se enxerga sentado apenas numa poltrona como essa, num lugar tão maravilhoso como esse. O problema é que a gente se enxerga apenas sentado naquele local onde a gente trabalha, naquela cadeirinha de balanço em sua casa. Você precisa se enxergar espiritualmente assentado com Cristo nas regiões celestiais, numa região de governo. Você não olha os seus inimigos de baixo para cima, você contempla os seus inimigos de cima para baixo. E juntamente com ele nos ressuscitou com ele. Ei, a Bíblia, Paulo vai falar, a teologia de Paulo: morremos com ele, crucificado com ele, ressuscitamos com ele e nos assentamos com ele à direita no trono. Imagina que eu me assente numa cadeira como aquela, e eu pegue a minha pequena bebê e coloque ela para sentar no meu colo. Digamos que essa cadeira é um trono, a minha filha é herdeira, está sentada comigo no trono. É isso que diz o texto: estamos sentados juntamente com ele. Você espiritualmente está tão juntinho do trono do Pai, que o teu inimigo distante está te olhando, te contemplando, como quem diz assim: eu queria tocá-lo, mas é impossível. Eu queria alcançá-lo, mas não dá. Eu queria chegar perto dele, mas o ambiente dele está protegido. Há serafins que estão ao redor do trono, há anjos ao redor do trono, há anjos que sobrevoam ao redor do trono e protegem esse ambiente. É aonde você está. O problema é que o diabo tenta nos fazer nos enxergar como o pior dos piores, o mais coitado dos coitados, o pior da nossa família, o mais pobre, o mais miserável. Ei, Deus, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos tornados enriquecidos, ricos, cheios de toda bondade, misericórdia e promessa. Bendito seja o nome do Senhor. O problema é que teologicamente é bíblico. Você precisa ver, reconhecer suas misérias, reconhecer sua pequenez, suas dificuldades, mas você precisa se enxergar agora na sua nova realidade de vida. Você nasceu de novo, você não está mais lá embaixo, você não está mais debaixo dos pés dos seus inimigos, você agora não é mais um estrado dos teus inimigos, não, agora você está andando sobre os estrados da vida. Um companheiro nosso ministrava, eu vou falar com todo carinho, e ele ministrava e falava assim que nós estamos unidos em Cristo, e as pessoas quando olham para nós enxergam um Cristo, e uma irmã ficou muito preocupada, ela ficou, com uma pulga atrás da orelha, e ela chegou em casa, ela ficou: Deus, mas eu não estou entendendo, eu não aprendi assim. Aí ela lembrou do texto bíblico que diz assim, que nós somos o pó da terra. É bíblico também, a gente veio do pó, pro pó a gente torna. Ela falou: mas não pode, como que o pregador vai dizer que eu estou com Cristo, tão ligado com ele, tão perto dele? E eu fui conversar com aquela irmã e disse: irmã, você precisa reconhecer aquela natureza, aquela velha natureza, você precisa desprender dela, você precisa aceitar agora a sua nova natureza em Cristo Jesus. Porque se você se enxergar simplesmente com uma identidade definida, eu sou pecador, como alguém que aceita uma identidade, eu sou pecador e vou continuar pecando, não, a Bíblia vai te dar novos nomes. A Bíblia vai começar a definir agora um novo padrão de vida, um novo estilo. Você agora é filho de Deus. A Bíblia te chama de santo, filho de Deus, ungido de Deus, servo de Deus, cabeça, autoridade, homem de Deus, mulher de Deus. Você precisa se contemplar e se enxergar. Aí você vai dizer assim: mas eu estava lá embaixo, Deus me transportou para cima, a graça me alcançou, mas depois eu vim, eu falei, eu pequei, eu adulterei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a tragédia da vida. Não era maduro na fé, não entendia, e eu acabei falhando, fiquei distante da igreja, agora eu estou de novo lá embaixo. Aí a pessoa não consegue mais aceitar que Deus o perdoa, e não consegue se perdoar. Tem gente que sabe que Deus perdoa, mas ele não se perdoa, ele não aceita o perdão de Deus.
Deus já o perdoou. A Bíblia vai dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia vai dizer que a obra da cruz ela foi completa, não carece de ajustes, não carece de correção. O que ele fez uma vez por todas, basta apenas um sacrifício. Ele foi feito com qualidade e com perfeição, e não precisa de um outro sacrifício, não precisa de uma outra crucificação. Ele já tomou o nosso lugar. O problema é que a gente diz: Jesus, esta cruz não valeu, esse sacrifício não valeu. Você precisa se enxergar como Deus te vê. Quando eu vou para a Bíblia, eu começo a conversar com Deus e digo: Deus, é difícil, é uma guerra, é uma batalha entre o natural e o espiritual, é uma batalha muito grande, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu vou chegar aonde a Bíblia garante que eu vou chegar. Eu vou para o céu é logo ali. Não tem nada de inferno, não tem plano B. O diabo não vai me tirar do caminho, porque a palavra de Deus me garante que ele me justificou. A Bíblia diz que pela fé, Deus imputou em justiça na conta de Abraão. Olha que tremendo. E a Bíblia vai dizer que você é filho de Abraão conforme a mesma promessa. A palavra imputado significa creditado. O crédito de Abraão era o mesmo crédito que você tinha antes de nascer de novo. Era o inferno, era a morte, distância de Deus, separado de Deus para toda a eternidade. Mas a Bíblia diz que Deus imputou, Deus creditou. A palavra imputar, Deus deu um novo crédito para Abraão. Amandou Yanai. Deus pagou a conta da dívida que Abraão tinha. Pagou a conta e criou uma conta no seu próprio nome. E ainda deu um saldo agora gigantesco para Abraão. Acesse a sua conta que está no meu próprio nome. É por isso que a Bíblia vai dizer: em meu nome expulsarão os demônios. Mas eu por mim mesmo não posso expulsar ninguém. Que poder tenho eu contra o reino das trevas? Mas Jesus está dizendo: acesse a minha conta, no meu nome, você tem direito. Você é titular da conta de Deus. Você é titular da conta de Deus. Olha que tremendo. Até a conta lá, titular, o marido e a esposa. Fulano de tal permitido, tudo documentado, está documentado, você é titular da conta. O diabo quer que você aceite um crédito de morte, de vergonha, de enfermidade, de acusação, de medo, de desgraça, de depressão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, para lembrar você o que já é pregado, para confirmar aquilo que a Bíblia diz, que Deus te deu um novo crédito. E você tem um saldo que não tem limite. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer assim: o evangelho que eu prego é o evangelho da graça de Deus. Ele é o poder para a salvação do judeu, do grego. Ele é poder de Deus. A palavra poder é a habilidade de se obter resultados. Paulo está dizendo: eu prego um evangelho que gera resultados, um evangelho que muda a vida das pessoas. E a palavra evangelho significa boa notícia. Deus nos deu uma boa notícia, mas a gente quer uma notícia de desgraça, a gente não consegue aceitar. A gente fica perto do telefone, como disse meu pastor, como que alguém sabe, com medo, qualquer hora vai ligar, uma desgraça, um problema, alguém morreu, um acidente. Pare com isso. Ele te deu uma boa notícia de que Ele perdoou os seus pecados, que Ele escreveu o teu nome no livro da vida, que agora você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O inferno não tem mais domínio sobre você. Paulo vai dizer que a morte não terá mais domínio sobre você, e o pecado muito menos não terá mais domínio sobre você. Irmãos, você está livre para voar, está livre para correr, está livre para pular na presença de Deus, porque a morte não tem mais domínio sobre você. Você zomba da morte, você dá risada como Paulo, fala: se morrer é lucro, mas quem decide é Deus, não é a morte. Contanto que eu vivo e dê lucro para o evangelho, aí eu fico mais um pouco, mas se é para subir, estou pronto para subir. Você imagina a morte tentando lidar com alguém que nasceu de novo, que não tem mais medo dela. Tudo muda, meu irmão. Você se torna um crente atrevido, porque a fé te torna um cristão atrevido. Você zomba da morte como Paulo. Aonde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Tragada foi a morte, foi vencida. Você não tem mais domínio sobre mim. Tenta imaginar o diabo lidar com um crente cheio de fé, que crê do jeito que está escrito, funciona. Não é igual a cartilha do nosso STF, que tem múltiplas interpretações. Não.
Nos Estados Unidos é meio que numa linha só. Não vou entrar em política, nada, não é isso. Mas só estou dando exemplo de... A palavra de Deus, não é de particular interpretação, sabe? Não é só alguns que vão entender. Cada um de nós entenda. Se a Bíblia diz que Deus perdoa, Deus perdoa. Se a Bíblia diz que Deus te salvou, te salvou. Se a Bíblia diz que Deus te libertou, aceite a libertação de Deus. Então Paulo, eu vou lhe trazer de novo, ele diz assim, o evangelho que eu prego, a boa notícia que eu estou dando para vocês, é o evangelho da graça. A palavra graça significa favor. Favor que ninguém merece. Você merece o favor de Deus? Não, você não merecia. Mas Deus decidiu fazer a você um favor que não tem na mais. Favor que você não pode pagar. Você pode trabalhar a vida inteira tentando pagar o que Deus fez por você. Você nunca conseguirá pagar. Ei, o favor que Deus te deu é o poder para a salvação. É a habilidade de se obter resultados. Ah, se eu e você soubéssemos o poder que está diante de nós reservado. Muitos de nós vamos chegar naquele dia diante de Deus e a gente vai descobrir, com cabeça de pregador, a gente vai entrar numa salinha, vai ter um monte de nome. Aí fala, meu nome está aqui na gavetinha, deixa eu entrar. Aí você abre a gavetinha, tem um monte de coisas, um monte de promessas. Aí você pergunta para o anjo assim, mas isso aqui eu orei a vida inteira. Eu clamei, eu sonhava tanto com essas bênçãos aqui. Aí o anjo vai falar, agora é eternidade, é salvação, né? Vamos ficar por aqui, né? Agora já era. Ei, tudo, tem aquela canção antiga, tudo que Jesus garantiu para nós é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para dar é direito nosso, eu tomo posse, é nossa herança. Aplauda o Senhor nesta noite, bendito seja o Senhor. Tem como tocar um tecladinho baixinho, devagarinho? Aleluia. Aleluia. Foi pela fé Enoque foi transladado. Mas para que Deus transladou Enoque? Olhe para mim. Por que Deus promoveu Enoque? Por que Deus tirou Enoque daqui para colocar ali? Para continuar do mesmo jeito? Para viver a mesma realidade medíocre? Passar pelas mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas frustrações? Não, Deus promoveu Enoque para um ambiente diferente, para uma nova realidade espiritual. E o texto vai dizer assim, olha lá, quer ver? Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Para não ter consciência, para não desejar, para não cobiçar, para não ver a morte. Olha lá o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 18: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, para não ver a morte, para não ver o caos da nossa vida espiritual, para não ver a morte dos nossos filhos nas drogas, para não ver os nossos parentes morrer sem Jesus. Que Deus guarde, que Deus nos promova a um nível de autoridade, que Deus nos promova a um nível de entendimento da nossa identidade em Cristo, para não ver, para não passar, para não experimentar o velório, ou da nossa vida espiritual, ou de parentes, ou do fim do caos de nossa sociedade. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, que Deus nos promova para mais perto dEle. Aleluia! Para não ver a morte. Diga assim: eu não morrerei enquanto eu não ver o Senhor cumprir todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Diga de novo: eu não morrerei. Diga, se fecha os olhos e mexa suas mãos, diga: eu não morrerei. Eu não morrerei na depressão, não morrerei com um problema no casamento, com um casamento destruído. Eu não morrerei com meus filhos perdidos. Eu não morrerei com desemprego na minha casa, com depressão na minha casa, com dor, com luta, com problemas emocionais, com problemas espirituais. Eu não morrerei com o ministério quebrado, falido. Eu não vou morrer espiritualmente falido. Eu não morrerei, porque antes dessas coisas tentarem vir sobre mim, eu estou sendo promovido
promovido pela fé para uma região de autoridade espiritual. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Deus me fez estar em cima e não mais embaixo. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Há exemplo em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 11. A Bíblia diz que a serpente induziu Eva, e ela viu com os seus olhos que aquela fruta era boa e desejável para comer. Aí você conhece a história. O que os olhos dela contemplaram, concupiscência da carne, soberba da vida, e ela traiu morte, ela traiu a liberdade que tinha no jardim com seu esposo. Olha o caos que trouxe para a vida dela. Você precisa exercitar a sua fé. O mundo que oriai aneui. Tem gente que o casamento está por um fio, e Deus está dizendo: pela fé você pode ser promovido. Pela fé o seu casamento pode ser salvo. Pela fé seu casamento pode ser transladado da morte para a vida, do caos para aquilo que está sendo construído, do fim para o começo. Alamanto que anarraceu. Pela fé você pode ver a sua vida financeira sendo transladada da miséria para a prosperidade. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. A Bíblia diz que Abraão levanta bem cedo. Havia uma murmuração na casa dele, e o anjo do Senhor disse para ele assim: Abraão, pega essa Agar, essa jovem egípcia, e manda ela embora com seu filho Ismael. E a Bíblia vai dizer que ela foi embora errante pelo deserto de Berseba. O sentimento de ser usada, abusada. E olha que foi alguém da religião, Abraão, pai na fé, a família dele. Alguém que está andando errante porque uma igreja, alguém lá atrás, há anos, um pastor, alguém falou alguma coisa, machucou, feriu, quando você precisava de socorro. E você está andando errante pelos desertos da vida, ramão com o mundo de Eri. Quem sabe alguém que me assiste por esta live que está andando errante. A Bíblia vai dizer que Abraão deu para aquela mulher apenas alguns pães, um bocado de água, e ela foi comendo o pão. Tem gente que ainda, há tantos anos, ainda carrega uma palavra, ainda carrega uma promessa, mas ele vai comendo ela, ele vai se alimentando dela, ele vai se lembrando do pão, ele vai mastigando o pão até que o pão acaba. Porque a palavra de Deus gera fé, ativa a sua fé. Cada culto que você vem, cada mensagem que você recebe, cada palavra profética liberada, isso é como um combustível, é lenha para a sua fé, e você consegue caminhar mais uma milha até que o pão se acaba. E também acaba a água. E quando acaba a água, a Bíblia diz que ela se distancia do menino, um tiro, a distância de um tiro de arco e flecha, e ela senta no chão, para não ver o menino morrer, para não ver o filho dela, a semente dela, a promessa dela, tudo que ela tinha estava introjetado no menino. O sentimento de frustração, de ser abusada, de ser usada por aquela família, agora errante, sem destino, sem ir e sem beira, sem um objetivo, sem saber no que ia dar. O pão acabou, a palavra acabou, não há mais esperança. Nesse deserto não tinha nenhum profeta para se levantar para dizer alguma coisa. E a Bíblia diz que as lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Agar, até que a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou dos altos céus, o sobre-humano impactando aquilo que é natural, aquilo que não falha, tocando aquilo que é falho, o perfeito abraçando aquilo que é imperfeito, aquilo que não se desgasta, aquilo que não se perde, alcançando aquilo que está perdido. Aquele que não tem problemas com a alma, com a depressão, aquele que não tem duplo pensamento, aquele que não titubeia, aquele que não aborrece a dupla, tem
desequilíbrio, o próprio Deus se levanta do trono para tocar em alguém que está com a alma em desequilíbrio, alguém que está no auge de uma crise existencial, e Ele brada dos altos céus e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino, de onde ele está. E a Bíblia diz, a história completa, que Deus abriu os olhos dela, e aquela que estava vendo a morte da sua família, a morte de sua semente, está vendo uma fonte de esperança diante dos seus olhos. E o Senhor ainda vai fazer uma promessa para ela e vai dizer: olha, levanta, você ainda vai casar esse menino, ainda vai ter casamento, ainda vai arrumar a gravata dele, ainda vai cuidar dele, ainda vai tirar foto com ele, ainda vai casar e vai ser pai de uma nação muito forte, como um arco de flecha. Deus vai honrar a tua família. O que ela viria? Simplesmente de morte, a míngua, de sede, de fome. E ela o que me chama a atenção é que ela se distancia e vira as costas. Ela assim, sabe, se ajeita no meio das pernas, e ela encharca seus pés, suas sandálias com as suas próprias lágrimas. E o texto vai deixar bem claro que ela não quer ver o menino morrer, ela não quer ver o menino gemer, sofrer, dizer: mãe, me dá comida, mãe, me dá água. Quantos que estão assim? Você não quer? Quem quer ver a morte? Quem sonha em ter um velório em sua casa? Quem deseja ver uma despensa vazia? Quem deseja ver o filho morrer à míngua, ou não completar e alcançar um sonho, um objetivo? Ninguém. A Bíblia vai dizer que nós, pais, sendo maus, com toda a debilidade, dificuldade, já procura dar o melhor para os seus filhos. Imagine Deus. Ei, Deus bradou dos altos céus e disse: não chores, porque eu ouvi o choro do menino. O texto primeiro vai dizer que ela se distancia, e ela está ali totalmente centrada na sua própria dor, está centrada no seu próprio sofrimento. Ela está olhando para o seu próprio ventre, para as suas próprias necessidades, e não consegue levantar os olhos para ver e olhar os céus. Ela não consegue nem orar. E Deus vai dizer assim para ela: eu ouvi o choro do menino. Eu já não entendo, aí não dá. Ela se distanciou da promessa, ela se distanciou da semente, e Deus está dizendo: olha, eu ouvi o menino de onde está chorando. Mas ela estava chorando também. Deus está dizendo: olha, levanta, serve água para o teu filho, porque você não vai ver a morte. Mas uma coisa eu tenho para você: agora veja a vida, mas continua agarrado com a tua semente, continua abraçado com o teu chamado, continua abraçado com a sua família. Porque quando vem a morte, o problema financeiro, quando os casamentos se acabam, quando vem o caos financeiro, quando vem o desemprego, quando os ministérios se acabam, quando não há aplauso e não há oportunidade, quando vem o vale, quando vem o não de Deus, quando Deus diz, Deus não fala nada, mas é como se estivesse dizendo: fica sentado aí, e Deus não diz nada, Deus não explica, Deus não avisa. Tem momentos que é difícil de entender Deus, é ou não é? Ele não manda um recado, não avisa, às vezes manda, às vezes não é padrão, nem sempre. E ela se distancia para não ver a morte. E o Senhor disse: levanta, bebe, porque muito longa é a sua caminhada. O texto vai dizer assim, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E o texto diz assim: porque não foi achado, diga assim, não foi achado, porque Deus o transladara. 2 Coríntios capítulo 12, lê comigo lá, 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não é conveniente, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo,
Não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Diga paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, porque se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de mim ouve. Sabe o que significa esse texto? Paulo está manifestando a defesa do seu apostolado. Imagine você gerar filhos espirituais, você plantar a semente do evangelho, você educar na fé, discipular, treinar para o ministério, e agora são bispos, são pastores. E Paulo está longe deles, está distante deles. E Paulo, para visitar eles, precisa de carta. Você imagina você pedir carta para o seu pai espiritual na fé? Não, você tem que dar carta, tem que provar que você está firme, tá? Eles queriam que Paulo se explicasse, queriam que Paulo defendesse o seu ministério. Praticamente foi obrigado a escrever algumas coisas em defesa do seu apostolado. Sabe por quê? Porque enquanto Paulo está recebendo pedradas, enquanto Paulo está solitário no meio do mar, agarrado numa pequena madeira, depois de um naufrágio, enquanto Paulo é arrastado e tratado como um cachorro jogado lá de fora da cidade, enquanto estão cuspindo no rosto dele, as notícias que esses filhos na fé recebem de Paulo é de que Paulo está apanhando do povo, Paulo está sofrendo, Paulo está preso. Que vergonha, homem de Deus, passando por essas coisas. É ou não é quando vem a prova? Homem de Deus, hein? Tinha um carro bom, agora olha que regredindo, hein? Deve estar em pecado. É assim, vocês têm isso no meio da cidade, né? Da vida. E Paulo se vê na necessidade da defesa do seu apostolado. E eles estão tão antagônicos. Eles fazem uma distinção entre a realidade deles e a realidade de Paulo. A realidade deles é que eles estão vendo o anjo. São espirituais, estão pegando o anjo pela mão, pelo pé. São poderosos, têm visão, têm revelação. Enquanto nós estamos aqui no manto da revelação, Paulo está apanhando. Eles se julgam tão espirituais, tão divinos. E Paulo não é. O texto vai dizer assim: olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele vai falar assim: eu conheço um homem. Ele fala dele na terceira pessoa. Eu conheço um homem em Cristo. Em Cristo, na humildade de Cristo, filmado em Cristo. Deus abre o leque da revelação e te faz ver coisas que naturalmente, normalmente, Ele não conta para todo mundo. Diga assim: normalmente tem alguns mistérios que Deus não revela para todo mundo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, vamos lá, foi promovido, foi transladado. Deus disse: ei, abriu a porta do céu, disse: sobe aqui, sobe cá, sobe cá, sobe aqui. Deus colocou uma cadeira na frente do trono e disse: senta aí, eu vou te explicar algumas coisas, vou te contar alguns segredos, vou te mostrar algumas verdades. Porque ninguém queria ensinar Paulo, que Paulo era muito culto, muito estudado, era meio dificuldade, era difícil de compreender as letras. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Diga, terceiro céu. Diga, terceiro céu. Mas você percebe que Paulo não quer se gloriar. Ele não quer, ficar na arrogância. Ele não quer se gloriar em cima das revelações. Porque os meninos, filhos dele na fé, estão tudo empolgado com as revelações. Aí Paulo vai falar dele e não quer falar. Aí ele fala terceiro céu. Ele fala: me passei, eu não vou entender, vai ficar muito vaidoso. Aí ele fala de novo, olha lá: eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, fala da dimensão da revelação, né, da experiência espiritual. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, diga, ao paraíso. Há 10 anos atrás, quando eu encontrei esse texto, preparando uma lição para a escola dominical, eu parei nesta palavra e fui em Joinville, Santa Catarina.
eu fui ver o significado da palavra paraíso, e a palavra paraíso é uma palavra de raiz persa. Qual o significado dela? Quando um rei, um imperador persa, ele se identificava com alguma pessoa comum da sociedade, um comerciante, um viajante, algum camponês, os olhos dele se agradavam daquela pessoa, ele fazia um convite para aquela pessoa, sabe para quê? Para andar com ele, amparado nos seus braços, todas as manhãs, dentro do jardim fechado. Aquele imperador dava àquela pessoa o privilégio de andar dentro do jardim fechado do palácio, ouvindo a voz do rei, conversando com o rei, e o rei ainda abrindo o coração e conversando, como quem é íntimo, como alguém que é da família. Eu estou falando com algumas pessoas que pela fé já foram promovidas, mas fisicamente, financeiramente, as pessoas dizem, mas não pode, esse aí, coitado, financeiramente, a vida dele, os problemas que ele passa, conseguem apenas ver com os olhos naturais, contempla a gente aqui embaixo, e Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês só sabem ver as pedradas que eu recebo, as pauladas que eu recebo, os cárceres que eu enfrento, os naufrágios e a solidão, a fome, as lutas, as provas que eu enfrento, enquanto vocês estão concentrados apenas a enxergar com os olhos naturais, o rei me convidou a andar com ele de mão dada. Jovem, por favor, você me ajuda a fazer aqui, por favor, com todo respeito. É isso que Paulo está dizendo. Segura aqui. Olha aqui, ó, de manhã, todo dia, é convidado de honra do rei para caminhar dentro do jardim fechado de Kevin Nubia Pauadel, Haraduki Hasemi. Alguém só está vendo a pedrada que você está recebendo, mas você está enxergando o céu pelo lado de dentro, porque é pela fé. E uma vez que você contempla o governo de Deus estabelecido do lado de dentro do trono, Deus vai impor a sua realidade humana, obrigado, a sua realidade natural, e a sua vida vai sofrer um impacto daquilo que é transcendente, daquilo que é sobrenatural. Aplauda o Senhor nesta noite, bendito é o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Eu conheço, olha, a minha esposa, minha querida esposa, um dia teve uma experiência, a gente brinca com essa experiência, que a gente era noivo ainda, estava lendo aquele livro do Bom Dia Espírito Santo, isso foi em 2011, daí, ela entrou no quarto, pegou a Bíblia, colocou um colchão assim, para fechar toda a iluminação da janela, aí ela dobrou o joelho, e disse, Espírito Santo, boa tarde, eu estou aqui, vamos conversar? Ela começou a fazer perguntas, e ela começou a ouvir a voz de Deus, que entrou com uma luz dentro daquele lugar, que estava totalmente bloqueado de iluminação. Ela começou a ouvir a voz de Deus e respostas nos textos bíblicos. Ela perguntava e Deus dava o texto e a referência para ela, e ela saiu do quarto depois, me pegou pelo braço, você não está entendendo, ele falar, Deus é real, ele falou comigo, eu senti a presença dele. Você imagina? Eu vi algumas pequenas experiências sobrenaturais. Eu já vi muita gente. Você não está entendendo. Eu vi um anjo. A gente fica assim, a gente fica assim, um pouco da orelha. Quem não viu, duvida de quem viu. Mas eu imagino, se eu visse o que Paulo viu, eu saía contando para todo mundo. Ia substituir o sermão. Falar, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para revelar. Eu fui no céu. Eu vi o céu pelo lado de dentro, tinha rua assim, tinha uma galeria assim, e tinha uma árvore assim. Eu não é. Pelo impacto da revelação, pelo impacto daquilo que você recebe. Mas a Bíblia diz que os segredos Deus revela para aqueles que têm um temor, têm um zelo. Deus dá, e você pergunta, como lido com isso, papai? Como funcionam essas coisas? Como eu vou manusear, como vou administrar esses recursos que o Senhor tem me dado? O que vou fazer com tudo isso? Paulo está dizendo, faz 14 anos, molecada, hein, garotada? Faz 14 anos que eu estou andando, recebendo o convite diário do próprio rei,
para entrar dentro do seu jardim fechado. Estou andando lado a lado com Ele, ouvindo a voz dEle, conversando com Ele, e nem por isso estou me gloriando em alguma coisa. Nem sempre a sua realidade humana, física, financeira define aquilo que você está vivendo espiritualmente. Mas eu tenho certeza que dia menos dias, o impacto daquilo que você está vivendo espiritualmente vai transformar as demais áreas da sua vida, porque a Bíblia garante: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estou caminhando para o fim. Olha o que diz o texto. Diz assim: que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado. Eu imagino que Enoque, Deus arrebatou Enoque. A Bíblia diz que pela fé obteve testemunho de haver agradado a Deus, e Deus o raptou, Deus o sequestrou. E os amigos, aquele povo que dava risada de Enoque, falei: Enoque é um radical religioso, espiritualiza tudo, é o crente de Bíblia. E a Bíblia diz que não foi mais encontrado. Seria hoje vamos dar uma olhada naquela padaria, quem sabe ele mudou de endereço, não encontra mais. Não encontra mais no templo, não encontra mais na rua, não encontra mais no trabalho, ele foi arrebatado. Existem dimensões espirituais de relacionamento com Deus, onde você passa a não ser mais compreendido pela maioria das pessoas. O problema é que às vezes a gente quer ser compreendido pelos nossos familiares, e a maioria dele não entende nada de reino espiritual, de reino de Deus, de mundo espiritual. Quer ser compreendido por pessoas que não têm a mesma visão, que não estão no mesmo propósito, não têm o mesmo chamado. Eu quero abrir um leque aqui e dizer: algumas das pessoas que aqui estão, alguns dos jovens que aqui estão, estou falando isso com zelo, nos próximos anos não serão encontrados aqui, porque Deus vai promover para algumas atividades de importância estadual. Algumas pessoas não serão encontradas aqui, porque serão transladadas, serão promovidas para uma atividade ministerial em outro lugar, porque Deus vai honrar, porque Deus vai cumprir aquilo que prometeu, aquilo que arde e queima dentro do seu peito. Você pode dizer amém? Amém. Porque, diga assim: não um achado, porque Deus resolveu arrebatá-lo, porque Deus o queria para perto, porque Deus o queria bem juntinho. Olha lá: pois antes da sua transladação, antes do seu sequestro, antes do seu arrebatamento, obteve testemunho. Ele alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. Antes de você ser promovido, desenvolva o testemunho de agradar a Deus, fiel a Deus. Não é simplesmente em palavras, em cântico: eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Fiel no pensar, no agir. Não é simplesmente uma homilia, uma palavra, uma prédica. Não. É uma decisão radical. Eu quero ser fiel. Aí você obtém o testemunho de que haver agradado a Deus. Porque fé, a fé de Deus, a fé do Evangelho, ela gera uma mudança radical na sua vida, no seu testemunho. Obteve testemunho, ele declarou publicamente, ele afirmou, como quem firma estacas profundas. O seu depoimento ficou provado, ele se tornou um mártir. Ele manifestou, ele deu provas ao mundo de que haver agradado a Deus. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé do testemunho bíblico, a fé do testemunho da obediência ao Evangelho de Cristo, é a fé que te faz ser promovido. Deus vai promover a sua vida,
Deus vai arrebatar você para novas realidades espirituais, para novas realidades ministeriais, para novas dimensões materiais. Mas seja fiel. Permaneça fiel. Apesar de, ainda que todos, seja fiel. Olha lá. Ele se tornou agradável a Deus. Você conhece o texto do batismo? A Bíblia diz que quando Jesus está sendo batizado no Rio Jordão, os céus se abrem, uma bombinha desce, e uma voz brada: este é o quê? O meu filho amado, que me dá prazer. Jovens, homens e mulheres, obreiros do Senhor, que sejamos filhos agradáveis e não filhos que geram desgosto. Coisa triste é um filho que dá desgosto para a mãe, que dá desgosto para o pai, pelos caminhos que vai, pelos caminhos que não vem. Ele tira o sossego dos pais, ele entristece o coração dos pais, e assim é espiritualmente. Que os céus se abram nesta noite sobre as nossas vidas, e que a pombinha do Espírito de Deus repouse sobre nós, e que possamos ouvir a voz do Eterno dizendo: você é o meu filho, a minha filha amada, que me dá prazer. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração rebelde, que está brincando de ser cristão, mas você tem o testemunho de que haver agradado a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, Iabarassúria Mandarai. A palavra, o nome Enoque significa iniciado, dedicado e consagrado. Pela fé você inicia, pela fé você se dedica, e pela fé você é consagrado. Você se torna sagrado de Deus. Você desenvolve esse entendimento de que você é a menina dos olhos de Deus. Então, pela fé, Enoque significa um trocadilho com o nome iniciado. Passou a ter conhecimento, dedicado, empenho, aplicado, que faz sacrifícios voluntários. Você veio aqui porque te forçaram? Você dobra o joelho porque alguém te obriga? Você lê a Bíblia porque é forçado, é obrigado? Uma vez que você iniciou a sua jornada de fé, uma vez que você começou essa jornada, seja dedicado, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que esta obra, esta vida, esta jornada não é em vão, não é tempo perdido. Paulo vai dizer: é preciso remir o tempo. A palavra remir o tempo significa aproveitar bem os dias, os minutos e os segundos. Que se tornou sagrado pela presença de Jesus e recebeu a sua aprovação. A Bíblia diz: Enoque viveu, Enoque gerou Metusalém. Você precisa viver, você precisa habitar na terra, você precisa desenvolver vida, você precisa ter vida espiritual. 65 anos, vai chegar quase na casa dos 70. A Bíblia diz que o mínimo que um homem chega é 70, o que passar disso é cansaço e fadiga. 65 anos e ele gerou. No auge da vida dele, ele gerou Metusalém. E a Bíblia vai dizer que os dias de vida dele são 365, quase um trocadilho com os dias corridos de um ano. O ano inteiro, seja um Enoque que anda com Deus. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, andando pela fé, correndo pela fé, trabalhando pela fé, pregando pela fé. Seja um Enoque que vive, mas não vive simplesmente por viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Seja um Enoque que gera um Metusalém. Porque todo cristão, como disse Charles Spurgeon, que não é um missionário, ele é um impostor. Todo cristão que está vivo gera vida. Somente uma pessoa viva pode gerar vida. Você precisa gerar frutos. Você não pode aceitar ser um Enoque de Deus que anda com Deus, que tem um testemunho, tem uma vida, tem um cuidado, tem um zelo, mas nunca ganhou uma alma para Jesus.
pela fé, Deus muda o seu comportamento, te dá um testemunho, te dá o poder de gerar. Nagarama, fique de pé, por favor. Enoque viveu, Enoque gerou, ele produziu, ele criou, ele fabricou, ele provocou nascimentos. Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 4, versículo 12, que Deus deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas, a fim de que, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Paulo está dizendo que os ministérios geram outros ministérios, os ministérios treinam outras pessoas para a obra do ministério e não apenas ganham pessoas. Deus tem um tempo para você de gerar um Metusalém, de gerar um Metusalém. Diga assim: eu vou gerar. Diga: 2021 é o ano que eu vou gerar filhos espirituais. Imagine que essa igreja tenha, eu não sei, 200 membros, 100 membros, e cada um se comprometer a cuidar de uma vida. A igreja vai dobrar o número de membros, e vocês vão ter que derrubar as paredes ou ir para um outro lugar, alugar um barracão, porque a igreja se tornou pequena. Você precisa acreditar no poder do Espírito Santo. Aí você vai dizer assim: mas eu não sou pregador, não sei falar, não tenho teologia. Do jeitinho que você conversa com seus filhos, converse com as pessoas. Do jeitinho que você fala com a sua mãe, com todo respeito, converse com as mulheres mais velhas e fale para elas de Jesus. Do jeito que você respeita o seu pai, o seu avô de cabelo branco, converse com as pessoas mais velhas e fale de Jesus. É isso que Paulo vai dizer para Timóteo. É a melhor forma de lidar com as pessoas. Seja autêntico na proclamação do Evangelho. Ei. Você pode dizer assim: mas eu não tenho nada para oferecer. Tudo o que você recebeu de Jesus até hoje é tudo aquilo que a maioria das pessoas não tem. Só você contar o seu testemunho de salvação, de cura, esses montes de experiências que você tem, se você começar a contar para as pessoas, você vai ver lágrimas nos olhos, corações vão queimar e algumas mãos vão se levantar dizendo: eu quero Jesus que você tem, eu quero ir para onde você está indo, eu quero viver o que você está vivendo. O inimigo quer fazer a gente acreditar que a gente é simplesmente um cristão que ocupa alguns lugares na igreja. Você é aquele que provoca nascimento, você é aquele que gera frutos, você é aquele que gera um Metusalém. A Bíblia vai dizer que Metusalém é um homem de paz. Olha lá, andou com Deus, progrediu, desenvolveu, marchou. Ele gerou filhos e filhas. E andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, Deus o capturou, Deus o conquistou, Deus o arrebatou, Deus o preservou para si, Deus o transportou para um estado superior de vida santa, plena, comunhão e inocência. Pastor, muitos não acreditam mais, mas a trombeta vai tocar. E a igreja, no caráter, no sentimento de Enoque, vai ser transportada da terra, vai ser transferida da terra para o céu, vai ser arrebatada, vai ser sequestrada, vai ser capturada, vai ser tomada com força violenta. Porque Deus te ama tanto que não quer você apenas por um segundo, apenas por 60 anos de crente, Ele te quer por toda a eternidade. É por isso que você não pode trocar a eternidade por pequenos pratos de lentilha. É por isso que você não pode trocar o seu ministério, trocar a sua família, jogar no lixo por causa de um momento de carnalidade. É por isso, jovem, que você não pode trocar tudo que Deus tem para você, um ministério, um futuro, uma família, por meros momentos de prazer. Estou falando para incentivar um cuidado de preservar aquilo que Deus já te deu. Pela fé, Enoque foi transladado, porque Deus o preservou para si. Milhares de pessoas vão ficar no arrebatamento, milhares de pessoas vão perder o céu, mas a igreja será preservada por toda a eternidade. A igreja que vive ouro,
prata e joia preciosa, ela vai passar pelo fogo e ela vai permanecer, mas a igreja, madeira, palha e feno, não suportará o fogo. Provérbios capítulo 30, versículo 15 vai dizer que a sanguessuga tem duas filhas, e uma se chama Midá e a outra se chama Midá, e ambas nunca se fartam. E existe no meio de todo o cenário cristão do mundo uma classe de pessoas que vive como se fosse uma igreja sanguessuga, vem para o culto apenas dizendo me dá, e nunca se fartam. Me dá um carro, me dá uma revelação, me dá uma profecia, me dá uma cura, e nunca está satisfeito. Nunca oferece, nunca abraça, nunca investe, nunca evangeliza, nunca prega. Deus está nos levando a um nível de maturidade maior. Bom é ser servido, mas melhor é servir. Melhor coisa é dar do que receber. Você dá porque você recebeu de Deus. Eu estou terminando. João capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus, sabendo de onde veio e para onde estava indo, e sabendo ele que o Pai já havia depositado em suas mãos todas as coisas, se levantou, pegou a toalha, pegou a bacia e partiu para o serviço. Quando você sabe de onde você vem, para onde você está indo, e que Deus já depositou na sua conta, lembra da palavra imputado? Que Deus já te deu um novo crédito, um novo saldo. Quando você sabe que o que Jesus fez na cruz do Calvário mudou o seu crédito, você devia na praça da fé do reino de Deus. Deus pagou a sua conta, te deu novo crédito. Você não é um Zé Ninguém, você não é um coitado. Você é um príncipe de Deus, uma princesa de Deus. Está na hora da gente levantar a cabeça e começar a contemplar os nossos inimigos de olho a olho e dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu vou alcançar tudo que Deus deu para mim, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Salmo 110, e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se você está sentado com Cristo, esse salmo é para você. Se você está sentado, conforme Paulo escreveu aos Efésios, com Cristo, você está sentado com Jesus, esse salmo é para você. E disse o Senhor ao meu Senhor, Deus está dizendo para você: se assenta na sua posição de governo, enquanto eu coloco os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não sei se você entendeu, eu vou repetir: assenta, descansa o teu coração, porque a fé que te move para a ação é a fé que traz paz ao teu coração. A fé que te empurra para o alvo é a fé que refrigera a sua alma, por amor do seu nome. Você não vai lutar esta luta, você não vai guerrear essas batalhas afoito, preocupado, desesperado, como diz o povo, como se estivesse tirando o pai da forca. Não! Deus está te dando equilíbrio emocional nesta noite. Deus está te dando juízo espiritual. Deus está te dando equilíbrio espiritual para tomar decisões no mundo espiritual. Você precisa governar a sua casa pelos princípios da palavra de Deus. Pare e pense porque algumas coisas estão fora do lugar, porque você deixou a Bíblia no canto empoeirada. Pare e pense porque algumas coisas estão dando errada. É porque você abandonou o seu lugar e tentou resolver do seu jeito. Jesus está dizendo: senta comigo. E a gente diz: não, Jesus, eu vou resolver, eu vou descer. Deus diz assim: se assenta enquanto eu preparo o caminho. Eu facilito o caminho enquanto eu coloco os teus inimigos para o estrado dos seus pés. Vai adorar um pouquinho? Vai orar, pastor? Pode orar. Senhor, abra suas mãos. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Geber, pela vida da sua esposa, pela vida dos jovens, pela vida da banda, pela vida da igreja. E eu profetizo que esse lugar já se tornou pequeno. Eu profetizo que essa casa linda e maravilhosa ficou pequena, e ela vai ser usada para cultos de jovens, uma igreja jovem dessa cidade, da sua Senhora Deus. Mas eu profetizo um novo lugar maior do que esse. Eu profetizo, Deus, ampliando os termos, ampliando as tendas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda. Eu profetizo sobre a sua vida que transbordarás a direita e a esquerda. Amplie o espaço da sua tenda.
porque o que Deus tem para você não cabe dentro de uma pequena tenda. Esse é um tempo profético, esse é um tempo profético, esse é um tempo de cura. O teu passado que te prendia não te prende mais, o teu passado que te encurralava não te encurrala mais. Deus está resolvendo os seus conflitos com a sua família, Deus está resolvendo os seus conflitos com o seu passado, e você vai alcançar os objetivos de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, a tua palavra é tremenda, a tua palavra é viva e eficaz, é como uma espada aguda de 2 gumes que penetra o mais profundo. A tua palavra foi liberada, a tua palavra foi semeada, e ela não voltará vazia. Eu profetizo cura. Você que tem algumas dores, algumas enfermidades, coloque a mão no seu peito agora. Isso, alguém que tem dores, enfermidades, toma remédio. Se Jesus ainda estivesse morto, ou se Jesus não tivesse vencido a sepultura, não tivesse ressuscitado, aqueles milagres que estão na Bíblia ficariam como histórias do passado. Não haveria nenhuma esperança de milagre, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele não ressuscitou como Jesus mais fraco, menos poderoso e incapaz. A Bíblia vai dizer que todo poder me é dado nos céus e na terra, está acima de todo principado e potestade, inclusive essas enfermidades que são pequeninas, e ele está esmagando elas como estrado dos seus pés nesta noite. Eu estou declarando cura, eu estou unindo a minha fé com a sua fé. A enfermidade sai agora e não voltes mais. Pessoas que tinham dificuldade de dormir, depressão, complexos, problemas emocionais, recebe a restauração e o equilíbrio das suas emoções, da sua mente, em nome de Jesus. Eu declaro que você está sendo curado para curar outras pessoas. Eu estou declarando que você se tornou pai de multidões, e você vai ganhar muitas outras almas. Você vai gerar filhos como Enoque gerou Metusalém. Eu profetizo que você está sendo promovido para uma nova realidade espiritual. Deus está tirando você de baixo e colocando em cima, em todas as áreas da sua vida. E quem te viu verá a grande transformação de Deus na sua vida. Deus seja louvado. Sou sua noiva apaixonada, cante, te esperando para dançar, cante, se prepare, promover de Jerusalém, aleluia, somos a noiva dele, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, oh, Yeshua, aleluia, Yeshua. Aplaudir ao Senhor bem forte. Amados, louvamos a Deus por mais um culto. Pastor Kleber, como ocorreu de eu convidá-lo para estar conosco? Folhando as páginas do Facebook, parei numa mensagem que ele estava pregando. E Deus falou muito comigo naquela mensagem, naquela palavra. E aí no outro dia minha esposa disse: amor, eu vi um menino pregando, um menino. O senhor é mais novo que eu, né? 31 anos, 32, um menino. Eu tô com 47. Ela disse: eu vi um menino pregando e eu gostei tanto. E entrei em contato com o pastor Kleber
Amém? E louvo a Deus por ter atendido de pronto o nosso convite. Edson, que Deus abençoe, filho. Obrigado em nome de Jesus. Enfim, do seu lado, Jéssica, quem que está aí? Tati? Amém. Seja bem-vinda, filha. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A todos os irmãos, o diácono Ramon e a esposa missionária Cristina, que Deus abençoe abundantemente. Irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, escola dominical. À noite, o culto da família, louvor, adoração, palavra, muito poder, muita glória. Louvamos a Deus por este culto, por esta palavra, que nós possamos pela fé, aleluia, alcançar testemunho diante de Deus e dos homens, e dessa forma ganharmos créditos e sermos transladados, aleluia, para algo maior e melhor que Deus tem para cada um de nós. E hoje é aniversário do irmão Altair, que está completando 33 anos de idade. Vem aqui, irmão Altair, né? 33 anos de vida, de muita luta, de muita batalha, né? E aqui louvamos a Deus pela vida do nosso irmão. Idade de Cristo, né, Edson? Idade de Cristo, né? Pode subir aqui. Amém. Então, irmãos, é mais que 33? Errei por pouco, errei por 30. 60 anos de idade. Eles querem 30 em cada perna, né? Deus abençoe o irmão Altair, 60 anos de idade. Irmãos, o irmão Altair, ele veio para a igreja no ano de 1983, eu acho. 87? Ele veio para a nossa igreja no ano de 1987. E está até hoje. Até hoje, até hoje. Cadê o Adriano do baixo? Teve que sair por causa do neném. O Adriano também me chama a atenção. Ele veio, firmou, irmãos. Firmou, ficou um tempo sem tocar, mas firmou, está aqui, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado através da vida dos nossos irmãos. Meninos da banda, que Deus abençoe. Amanhã à noite, o que vocês ensaiaram para amanhã está preciso, né? Ensaiaram para hoje, mas a gente sabe que às vezes imprevistos acontecem. E o nosso irmão queria estar ministrando, não pôde estar, e a gente entende perfeitamente, né, irmãos, os compromissos de cada um. Mas amanhã estaremos aqui, igreja super lotada, o nome de Deus sendo honrado, glorificado. Olha, o Kleber disse que nós vamos estar um templo maior, e já está escrito, assinado. Esse ano começa a ampliação do templo, irmãos. Vamos começar a ampliação do nosso templo. E esse terreno aqui, Deus já falou que vai ser nosso. Nós vamos ter um grande templo aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja está em ascensão, está em crescimento. A gente está fazendo de tudo, mas tentando com todo empenho, para termos uma igreja sarada, irmãos, uma igreja sadia, aleluia, para que quando Cristo volte, no mínimo 50% dela suba. Amém? No mínimo 50%. Irmãos, uma igreja que subir 50% tá bom demais, né? 100% a gente sabe. Se tiver 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado, né? Então, tem uma canção antiga que diz que é só 50% que vai subir para o céu. Amém, queridos? Não, vai subir para o céu, vai ser salvo aqueles que guardaram a palavra, que honraram a fé. Aleluia, que guardaram a coroa da justiça. Vamos cantar parabéns para o irmão Altair? 60 anos de vida, de luta e de batalha. Vamos orar por ele, depois a gente canta, vem? Oramos a Deus, Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, irmão Altair. Ó Deus, que está completando mais um ano de vida, Senhor. Ó Deus, confirma a tua bênção sobre ele. Ó Pai, dando graça, saúde, vida e força. Que muitos anos de vida ainda pela frente, ó Pai, o teu filho possa ter. Ó Pai, honra-o em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus.